Sim, agora parece que está ao vivo. Tá certo. Boa noite a todos. Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos fazer essa live que nós vamos falar sobre felicidade em Aristóteles, em Tomás de Aquino, em John Finnes, mas fundamentalmente nós vamos falar sobre felicidade e, e sobre se esses conceitos clássicos são aplicados nos dias de hoje. Aristóteles era um filósofo grego. Isso viveu na Grécia Antiga 300, 400 anos antes de Cristo. Tomás de Aquino, um filósofo medieval que viveu na Idade Média, nasceu na Itália, no castelo de Roca Seca, mas depois ele foi para Paris, estudar em Paris e lecionar em Paris, e ele viveu no século XIII. Então, já tem uma forte influência católica e tem um outro conceito de felicidade. E, finalmente, nós temos John Finnes, que é professor de Oxford, ou pelo menos professor emérito de Oxford, foi professor titular de Oxford até pouco tempo atrás, e hoje em dia é professor emérito de Oxford, e todos eles são filósofos que falaram a respeito de felicidade, né? Na Grécia Antiga, Aristóteles falava na eudaimonia, que é a palavra grega para felicidade. Na Idade Média, Tomás de Aquino falava em latim beatitudo perfecta ou imperfecta, ou seja, felicidade perfeita ou imperfeita. E, finalmente, agora, ah, John Finnes, que se mostra como um discípulo ou um descendente dessa tradição tomista, aristotélico-tomista, ele fala em florescimento humano. Então, todos eles falam em felicidade, cada um dentro do seu tempo. O desafio hoje é a gente falar um pouquinho sobre o conceito de felicidade, o que seja felicidade e mesmo. ah, em termos gerais, o que seja felicidade, se esses conceitos clássicos de felicidade, esse conceito aristotélico, o conceito tomista e o conceito atual finisiano de felicidade, têm alguma utilidade e são válidos ainda nos dias de hoje. Então, se o pessoal for entrando, pode fazer perguntas, pode fazer questionamentos. Eu faz um tempo que eu não faço live, estou fazendo essa live aqui no YouTube com um setup completamente diferente, né? Eu até peço desculpa qualquer coisa, inclusive se for transmitir, se for interrompida essa transmissão, porque de fato eu coloquei a minha câmera e o microfone aqui para fazer uma coisa completamente diferente, né? Interessante, que é uma experiência. Se der certo, adiante nós fazemos mais lives e podemos, inclusive, trazer novos convidados, assim como na semana passada nós tivemos uma excelente live com a Paola, que é argentina, que tem um podcast Perfis e Influências, e ela reside já na Inglaterra há muito tempo. E foi um bate-papo interessantíssimo, onde eu aprendi muita coisa. Então, a ideia é também trazer convidados para a gente trocar uma ideia ou fazer um bate-papo mais informal, num estilo realmente mais conversa de intervalo e cafezinho com a participação interativa de vocês, né? Cafezinho. Quem fez a universidade ou quem fez pós-graduação sabe que às vezes os melhores bate-papos, ou a gente aprende muito mais informalmente no cafezinho, seja do pós-graduação, do mestrado, doutorado, seja dos eventos, do que propriamente nas palestras ou em sala de aula, né? A gente ali está descontraído e tem muito o que aprender, né? É capaz de colocar suas dúvidas sem temor, digamos assim. Bom, primeiro eu gostaria de colocar para vocês, assim, né? Talvez eu estou aqui com alguns livros. Uma ética Nicômaco. Recentemente eu fiz um vídeo comentando qual ética Nicômaco eu recomendaria e qual não recomendaria, e por que não recomendaria, né? Mas peguei aqui uma das tradições que são aceitáveis, que é de Antônio de Castro Caeiro. Não tem nenhum grande problema, e inclusive a única coisa que eu vejo que eu gostaria nela é que fosse bilíngue. Mas só pegando aqui o começo da Ética Nicômaco, livro um, para vocês verem como é importante esse problema.
né, da felicidade. Isso é uma preocupação que vem para o ser humano já desde a antiguidade, em termos filosóficos, porque antes da filosofia, já saber o que era a vida boa, como viver bem, como viver de acordo, né, com o que te produz felicidade, de acordo com as tuas aptidões, ou aquilo que é esperado de ti, ou aquilo que tu espera de ti mesmo, ou colocando numa linguagem aristotélica como viver de acordo no sentido de florescer, de se desenvolver enquanto ser humano, desenvolver as tuas capacidades, essa era uma preocupação muito antiga, né? Essa é uma preocupação, inclusive, religiosa, se você for pensar já no Antigo Testamento, por exemplo, se a gente fosse pensar nos Dez Mandamentos, né, quando Moisés sobe no Monte Sinai, recebe os Dez Mandamentos lá e diz não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, e etc e tal, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Eu sempre, quando eu começo a dar essa aula a respeito da felicidade, e eu começo nessa parte religiosa, pois antes da filosofia veio essa questão da religião, eu coloco, será que esses 10 mandamentos Deus ele passou para o Moisés porque ele disse assim, não, essas são minhas regras imperativas, ou melhor, Deus colocou simplesmente por uma questão de vaidade, tipo, todo mundo vivia tudo é da lei, né? Podia fazer qualquer coisa, e de repente Deus propõe esses 10 mandamentos de modo vaidoso, restringindo, entre aspas, a liberdade, ou nas palavras de John Locke, a licenciosidade do ser humano, né, que podia fazer qualquer coisa, e aí, a partir de então, não pode mais fazer essas coisas, né? Não pode mais matar, não pode mais roubar, não pode mais cobiçar a mulher do próximo, tem que amar o outro como a si mesmo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Será que isso é só vaidade? Inclusive, esse amar a Deus sobre todas as coisas e a vaidade de Deus, para mim sempre pareceu que não, né? Sempre pareceu que essa é uma proposta de Deus, é um caminho de Deus, se você tem fé ou não tem fé. Mas o jeito de interpretar isso como uma verdade de fé ou como uma verdade histórica, né? Se você não crê em Deus, e eu compreenderia muito bem se você fosse ateu e não acreditasse em Deus e tomasse esses 10 mandamentos somente como uma questão assim de verdade histórica daquele tempo, como leis que para aquele tempo eram válidas, mas que me parece que valem também para os dias de hoje, me parece que de qualquer forma que você tomar ou tomar esses 10 mandamentos como leis divinas propriamente ditas, ou seja, leis reveladas por Deus ao ser humano, né? Me parece que a finalidade dessas leis não é algo egoísta, não é simplesmente cercear a liberdade do ser humano, mas religiosamente já era uma modalidade de fazer com que de mostrar para o ser humano, ou melhor, o caminho para que o ser humano alcançasse a própria felicidade. Ou seja, não é tipo, vivíamos no faça tudo que tudo é da lei e isso é felicidade. Não. Na verdade, se você quer se desenvolver enquanto ser humano, é um bem para o outro que você não roube ele, mas é um bem para você mesmo, porque você não está se transformando em um ladrão. Quando você toma o que é do outro, você se transforma numa pessoa injusta e acaba se transformando num ladrão. E isso prejudica a outra pessoa, prejudica a sociedade, mas sob um aspecto particular, sob um aspecto de desenvolvimento pessoal, prejudica aquela pessoa que se acostuma a se tornar uma pessoa injusta, né? A pessoa não só se torna injusta, mas acaba se transformando num ladrão. Então, um ladrão não é uma pessoa, não digo alegre, ou seja, feliz no sentido esse que muitas vezes é confundido hoje em dia, né? De alegria, felicidade com alegria, e certamente felicidade não é alegria, porque se felicidade fosse alegria, muitas pessoas sob efeito de drogas, por exemplo, seriam pessoas felizes, porque se encontram alegres naquele momento do uso da droga, mas a gente sabe que não é isso, né? Então, poderíamos descartar já esse conceito de felicidade como alegria, né? Então, me parece que mesmo nessa época religiosa, o ser humano, onde não havia ainda a filosofia, ainda não havia esse esforço racional, reflexivo, de admiração do ser humano em relação às coisas do mundo, e mais especificamente a partir de Sócrates, em relação às coisas do próprio ser humano,
de compreender como o ser humano deve viver a própria vida. Até voltando aqui, saindo desse aspecto cristão, mas esse aspecto que já é de muitos milhares de anos atrás, mas se nós botarmos aqui há 2.800 anos atrás, se nós pegarmos tanto Hesíodo quanto Homero, dois grandes poetas gregos que pautavam a vida na Grécia Antiga, pautavam os valores morais na Grécia Antiga, os modos de vida na Grécia Antiga, eles mesmos se preocupavam também com essa questão da felicidade. Se você pegar tanto a obra do Homero quanto a obra do Hesíodo, no caso do Homero, é o projeto de vida para aqueles que seguem uma vida, uma moralidade que a gente pode dizer guerreira, né? É a moralidade dos guerreiros. Por outro lado, o do Hesíodo é a moralidade dos agricultores. E Hesíodo especificamente, ele foi vítima. O pai dele tinha uma propriedade rural e ele foi vítima do irmão dele. Quando o pai dele faleceu, o irmão dele corrompeu o rei, que era a pessoa a quem cabia distribuir as heranças na época, e o irmão dele excluiu ele da herança. Então, o Hesíodo, pediu inspiração a Zeus, através das suas musas, para que dissesse como a ele, como o homem deveria viver, como o ser humano deveria viver, para não ser punido pelos deuses, para não ser desonrado pelos deuses, para não ser tornado desconhecido pelos deuses, para não ter a sua riqueza reduzida a nada pelos deuses, mas para viver uma vida desenvolvida, uma vida próspera, uma vida de riqueza, de notabilidade e uma vida honrada, né? Então, essa é a preocupação de Hesíodo. Se você pegar a obra de Hesíodo, que é Os Trabalhos e os Dias, você vai ver que Hesíodo está ali falando no começo dos trabalhos e os dias, né? Então, ainda se dirigindo de uma forma poética às musas, ou seja, ainda tem uma inspiração religiosa, não é filosofia, certamente, né? Ele pede inspiração às musas para que digam a ele como que os deuses, como que os deuses esperam que o ser humano viva. E a conclusão das musas para Hesíodo, né, um dos pontos que as musas enfatizam para Hesíodo, é que o ser humano deve viver de uma maneira justa e não deve buscar se locupletar injustamente a partir dos outros. Então, isso é muito interessante porque já é uma moralidade uma moralidade a partir da justiça, que mostra que se o homem quer ser feliz, se a mulher quer ser feliz, se o ser humano quer ser feliz, a pessoa deve buscar viver de uma maneira justa, de uma maneira moral, não só em virtude de si próprio, mas também porque uma pessoa injusta não consegue, não se realiza enquanto pessoa. Ela se corrompe e não vai se realizar enquanto pessoa, né? Então, é aquele negócio. Uma pessoa honesta, ela é uma pessoa íntegra. E para Hesíodo, isso aí faz parte, digamos assim, se você quer ser favorecido pelos deuses, você deve ter uma vida correta. Então, ainda tem uma questão aqui religiosa. Contudo, com o advento da filosofia, e mais especificamente quando Sócrates volta à filosofia, volta à reflexão racional, né? O emprego do logos, que é a razão, tanto em termos de palavra, quanto em termos de raciocínio, de compreensão, né, através de palavras, as questões humanas, um dos principais temas que tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles vão se debruçar é a questão da felicidade humana. E aí, já aqui estou com a Ética Nicômaco, do Aristóteles na mão, e ele logo no começo da Ética Nicômaco, ele fala que toda a perícia, todo o processo de investigação, do mesmo modo, todo o procedimento prático e toda a decisão parecem lançar-se para um certo bem. E é por isso que tem se dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Ou seja, diz assim, tudo tende a algum bem, né, diz o Aristóteles. Claro, muitas vezes a gente pode tender a um bem aparente, por exemplo, o usuário de crack conseguir consumir a droga
pode parecer para ele um bem. Então, esse é um bem aparente, não é um bem verdadeiro. Essa é uma das discussões que passa pela ética, né? Existem bens verdadeiros ou sequer existe um bem? Então, primeiro, existe um bem verdadeiro? Segundo, se esse bem verdadeiro, bem humano verdadeiro, que tem uma diferença entre Platão e Aristóteles, né? O Platão fala na ideia do bem, que é uma ideia perfeita que ilumina todas as outras ideias e faz a gente conhecer as outras coisas, né? Então é uma ideia perfeita do bem que a gente tem dela e das suas sombras apenas reminiscências. Contudo, Aristóteles, quando ele está falando, a gente poderia até colocar assim: para Platão, o bem é um substantivo, o bem. Mas, como a gente sabe, Aristóteles, ele não vai falar do bem enquanto um substantivo, mas ele vai se preocupar com um bem factível. E é um bem que a gente pode chamar de bem humano, agathon anthropinon, ou seja, o bem humano. Então, o Aristóteles, quando começa a Ética Nicômaco, ele vai se preocupar nessa obra exatamente no que consiste o bem humano. E é muito interessante porque ele começa falando aqui sobre o bem e já logo em seguida ele diz assim: olha, que todo ser humano tende a um bem, assim como todas as coisas, ninguém discorda. E mais do que isso, a gente até pode dizer o que é o bem humano. Ele vai dizer: o bem humano é a felicidade. Lá pelo livro 1, capítulo 3, 4 por aí, ele chega a essa conclusão, né? O bem humano é a felicidade. Aí ele vai dizer, mas o que é a felicidade é aí que começam os problemas. Alguns consideram que a felicidade seja o dinheiro, outros, ou a riqueza, melhor dizendo, na linguagem dele, né? Alguns consideram que a felicidade seja a riqueza, outros consideram que a felicidade seja o prazer, uma vida de prazeres. Outros consideram que a felicidade seja uma vida de notabilidade, de ser conhecido, de fama. Então, poderíamos dizer, né? Alguns consideram, por exemplo, que é que nem hoje, quando a gente vai falar sobre a felicidade, muitas vezes eu comparo, né? A gente poderia dizer na época antiga, na Grécia Antiga e depois também, houve alguns que consideraram que a vida de prazer, a vida dos prazeres era a felicidade. E esses eram os hedonistas, né? Então eles pensavam hedonê, o prazer que aquele que não sentisse dor e sentisse prazer, vivesse segundo o prazer, esse era uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Então, por exemplo, nos dias de hoje, como a gente vê, né, essa sociedade de consumo que a gente vive, parece que muitas vezes aquele que consome é o feliz, é a pessoa feliz, aquele que consome mais em maior quantidade e qualidade, produtos de marca, essa é a pessoa feliz. E até poderíamos dizer, né? Isso até o advento das redes sociais, porque muitos consideram que não basta apenas consumir produtos caros e requintados, mas eles têm que mostrar que estão consumindo. Então, é um hedonismo do consumo da ostentação, né? Você não basta estar tomando um vinho caro, você tem que mostrar esse vinho caro. Não basta estar dirigindo um automóvel caríssimo, você tem que mostrar que está dirigindo um automóvel caríssimo. E tem ainda aqueles que não dirigem um automóvel e não tomam vinho, mas fotografam o automóvel e fotografam vinho para parecer, simular, emular que tem essa vida que, na verdade, eu acho que é altamente criticável, né? Eu acho que se você está assistindo essa live, você mesmo poderia colocar. Opa, tudo bem, Jorge? Desculpa não ter te visto aqui, que eu tô com teu comentário ainda, mas um abraço para ti no Belém do Pará. Eu tô com como é que eu posso dizer aqui? Eu tô com a configuração que eu coloquei minha câmera, o computador do lado e o iPad do outro aqui, tô meio perdido em várias telas, né? Mas agora tô vendo teu comentário aqui. Abraço para ti. E muito obrigado por acompanhar a live. Mas eu estava falando da questão do hedonismo de consumo ostentatório, né, que é o que propicia a, as redes sociais propiciam, me parece que Aristóteles descartaria certamente como um dos projetos de felicidade, né? Então,
como eu disse, o que é pior, talvez ainda, uns que nem consumam e não sejam nem hedonistas, mas fazem questão de ostentar somente aquilo que nem consomem. Esse é um projeto ainda pior, né? Mas certamente não é uma questão, não é uma forma de realização, não é uma pessoa feliz quem faz isso, possivelmente até tem alguma carência, inclusive, né? É uma pessoa carente e muitas vezes aquela vida de Instagram, ou do Facebook, ou das redes sociais não é a vida verdadeira, né? Uma vida perfeita que aí as outras pessoas até muitas vezes acreditam que seja uma vida perfeita, mas não é uma vida perfeita, e a pessoa pode estar muito mal, particularmente, não ser uma pessoa feliz. Então, já poderíamos dizer, né, que nenhuma vida de alegria, mas nenhuma vida de ostentação e consumo envolvem felicidade. Aristóteles, se a gente fosse pensar em alguns projetos dos dias de hoje, né? Um outro projeto do dia de hoje também seria bom colocar já, eu me lembro que logo há uns 20 anos atrás propuseram, né, que todos teriam acesso a carro, teriam acesso a diploma universitário, todos teriam acesso a passagens de avião, e como todos teriam acesso a diploma universitário, todos seríamos doutores, né? Então, essa democratização da universidade, democratização do acesso ao carro, à casa própria e às passagens de avião, né? Todos iríamos para a Disney. É, de certa forma, um projeto ainda um tanto assim, se a pessoa se realiza num curso universitário, e eu, né, tipo, pô, fiz curso universitário e pós-graduações, né, eu acho que é uma grande modalidade de realização, mas a pessoa tem que ter alguma aptidão para isso aí, né? Se a pessoa não tem aptidão para ser, sei lá, advogado, para se dedicar ao estudo universitário, ou mais, para dedicar a um estudo profundo na universidade e fazer um mestrado, doutorado, ela vai sofrer nesse tipo de vida e vai ver que não é para ela. Então, talvez não faça parte. Enquanto alguns podem se realizar assim, outros vão se realizar de outra maneira. E eu não vejo nenhum problema com isso, não vejo nem numa certa forma assim de hierarquia social, ou quem é melhor, quem é pior. Ah, ah, algo que envolva um juízo de valor nesse sentido nos projetos de felicidade, né? Eu acho que a pessoa deve buscar se desenvolver dentro das suas capacidades. Aí tem um ponto que a gente pode até contrastar entre Aristóteles e John Finnes, e até posso discutir com vocês, né? Quando chegar mais adiante nessa live. Mas voltando aqui, então teríamos esses projetos de realização, e me parece também que não é o fato do cara ter um automóvel, não é o fato do cara ter uma casa própria, não é um fato do cara poder viajar de avião, né? Educação eu acho extremamente importante, a educação fundamental e a educação básica, né? E a educação média, extremamente importante. A educação universitária, mesmo sendo professor universitário bastante tempo e fazendo pesquisa, eu sei que não é algo universalizável, porque nem todos, a gente não pode viver numa república de bacharéis, né? Se todos são doutores, a gente está vendo agora, né? O pessoal se forma e muitas vezes não consegue se colocar profissionalmente. Se todos são doutores, né, as outras atividades serão exercidas por quem, né? Eu acho que cada um deve, dentro da sua capacidade, buscar sua realização. Aliás, né, pode ir muito mais além do que isso. Pode ser um cientista, pode ser, sei lá, né, astronauta ou qualquer outra coisa, mas dentro da sua capacidade, buscar a sua realização, né? E eu só acho curioso que existem. A moradia é um problema social que deve ser resolvido, a alimentação é um problema social que deve ser resolvido, e educação fundamental e média é algo que deve ser universalizado. Agora, tem algumas coisas que talvez a gente esteja muito engessado, por exemplo, carro, né? Existem outros meios de transporte. Se você vai num país de primeiro muitas vezes, né, em alguns países, o automóvel não é o principal meio de transporte. Eu mesmo, agora mesmo temos outras tecnologias, né, que nem agora, por exemplo, se você pega um Uber, muitas pessoas, a juventude hoje em dia, o meu próprio filho, né? Quando eu era jovem, tudo que a gente queria era alcançar os 18 anos para começar a dirigir. E eu conheço muitos jovens, inclusive meu filho e os colegas dele,
que, quando chegaram aos 18 anos, não correram para fazer a carteira de motorista e para dirigir, né? E mesmo depois de ter a carteira de motorista, muitas vezes preferem andar de Uber. E eu mesmo prefiro andar de Uber muitas vezes do que dirigir, porque é um estresse, pega o trânsito. Às vezes, por exemplo, para ir, por exemplo, na PUC, o estacionamento custa caríssimo. Você vai ficar 3 horas na PUC e você vai gastar, se não é aluno, R$ 40 de estacionamento, sei lá, R$ 50 de estacionamento. Você vai num evento e passar um dia inteiro, 2, 3, 4 dias, é melhor você ir de Uber, que vai gastar muito menos e voltar de Uber do que se fosse de carro e ainda não tem o estresse do trânsito, que não é você que está dirigindo, nem a responsabilidade, né? Pagou ali o Uber e está feito. Então, não é o fato de você possuir um automóvel que você é feliz. Claro, muitas vezes o conforto é algo importante, mas eu só estou tentando chegar ao núcleo dessa noção de felicidade, né? E eu posso até compor a felicidade, mesmo em Aristóteles, com um pingo de conforto. Aristóteles não negaria isso, né? Se você pegar, inclusive, os projetos de felicidade que ele vai apresentar, ele diz o seguinte: olha, alguns pensam que é a riqueza, que nem eu disse. Aí diz: riqueza é algo exterior, você pode perder isso, não pode ser a felicidade. Outros pensam que é o poder, né? O cara poderoso, o cara que consegue mandar nos outros, poder político ou poder bélico, esse é o feliz. Aristóteles vai dizer: isso também não é a felicidade, né? Da mesma forma, você é poderoso, pode perder isso. Outros pensam que é o prazer, né? O prazer é momentâneo, mas pode, inclusive, trazer males à saúde e pode trazer muitos problemas, né? Mas, e como eu disse, você não consegue viver uma vida 100% prazerosa a todo tempo. Vai chegar uma hora que você vai ter problemas e vai chegar uma hora que você vai ter que passar por algumas dores, né? Integra a felicidade, por exemplo, você ir para uma academia de ginástica, te desenvolver fisicamente, e isso pode ser muito dolorido, ainda mais se você está recomeçando, como é o meu caso, a fazer musculação, né? Então, isso pode ser muito dolorido, e isso faz parte da felicidade, passar por adversidade. Uma pessoa feliz é uma pessoa que vai ter alegrias, mas vai enfrentar tristezas também. Vai ter prazer, vai enfrentar momentos prazerosos, ter momentos prazerosos, mas vai ter momentos de dor também. Vai ter momentos de amor, mas vai ter momentos de ódio também. O negócio, diz Aristóteles, é saber quando o prazer e a dor, quando a alegria e a tristeza, e quando o amor e o ódio são apropriados. Você não pode ver, por exemplo, um crime praticado cruelmente contra uma série de crianças gratuitamente, né? Assim, violência contra crianças gratuitamente e ser indiferente a uma relação, a algo que acontece numa situação dessa. Você tem que se revoltar com uma situação dessa. E é humanamente razoável e exigível que você se revolte e considere uma situação dessa injusta, né? E se revolte com uma situação dessa. Seria desumano aceitar tacitamente que é uma coisa normal e apropriada. Então, uma pessoa que se desenvolve e pessoa feliz é uma pessoa que encara essas situações com alguma razoabilidade, é a pessoa sensata diante dessas situações, né? Primeiro passo aqui talvez seria ser o frônimos, ou como eu poderia chamar, ou como o professor John Finnis chama, que é a pessoa madura, a pessoa que se desenvolveu, já passou por uma série de experiências de vida e introjetou a partir da educação dos pais, principalmente da família, mas também da sociedade, do colégio, dos amigos e do próprio Estado, alguns princípios morais, sejam eles de justiça, mas também, eu posso dizer, de temperança, de coragem e de outras virtudes, né? Essa pessoa que é madura, já passou por algumas experiências, né? Diz Aristóteles, não madura em idade, mas madura em experiência, né? Com os princípios bons introjetados, essa pessoa, o Spoldaios, essa pessoa, ela já está num caminho para se desenvolver na felicidade. Então, Aristóteles descartaria a questão do prazer, descartaria a questão da riqueza, do poder, descartaria a questão da beleza, enquanto projeto supremo de felicidade, qualquer um desses, né? Descartaria
um projeto de felicidade em termos de ostentação do consumo, né, que seria um hedonismo publicista, né? Ou seja, aquele que busca o prazer através do consumo e não basta consumir, tem que mostrar para os outros que está consumindo. Então, um hedonismo publicista, Aristóteles descartaria também. E o que é mais interessante que eu poderia colocar para vocês, também Aristóteles descartaria uma visão estoica, por exemplo, de Sêneca, em que você tem que estar indiferente ao mundo e sofrer só a influência da racionalidade, ter uma racionalidade fria. Aristóteles acha que tem que haver um equilíbrio entre o prazer e a dor, o, os sentimentos, as emoções, e isso deve ter uma medida apropriada, por exemplo, no que diz respeito ao prazer, né, vamos dizer, em termos de alimentos, no que levando em consideração as circunstâncias, o momento, né, ali em que você se encontra, você mesmo e o que está em jogo. Por exemplo, o alimento, até o Aristóteles dá esse exemplo, se eu não me engano, na Ética Nicômaco, livro 2 ou 3, deve ser de livro 3, não me lembro exatamente, talvez livro 2, porque quando ele vai falar do meio termo, que muitas vezes, né, por exemplo, se a gente for pensar em alimento, não é a mesma quantidade de alimento, para mim, não é a mesma quantidade de alimento que é razoável para uma criança de 10 anos e não é a mesma quantidade de alimento que é razoável para um atleta olímpico, né? Existe um meio termo, ou seja, algo que é definido entre um excesso de alimento ou uma deficiência de alimento, levando em consideração as circunstâncias, o que está em jogo, qual é o alimento e você mesmo. E isso pode variar na tua vida. Enquanto criança, você deve comer menos, enquanto adolescente, você vai comer mais, enquanto desportista, deve comer mais, enquanto sedentário, deve comer menos, quando está com excesso de peso, deve restringir a alimentação e assim por diante. O que é importante, diz Aristóteles, no que diz respeito, por exemplo, ao prazer obtível, ou que é passível de ser obtido através dos alimentos, não é que você deve fugir do prazer e buscar a dor, ou buscar ou fugir né, fugir da alegria e buscar a tristeza. Não é isso. O que você deve buscar é exatamente o apropriado entre o prazer e a dor, a alegria e a tristeza, o ódio e o amor, nas circunstâncias apropriadas, diante do que é apropriado e segundo você mesmo. E isso, diz Aristóteles, o que dá essa medida do apropriado entre excesso e defeito nessas questões é a razão. A razão deve apontar o que é apropriado. Então, por exemplo, racionalmente falando, e aqui não é uma razão instrumental nem uma razão fria, porque na verdade a razão está tornando aquela emoção, aquele sentimento, ou mesmo o prazer e a dor, em algo razoável. Então, ela vai encontrar o que é apropriado, diz Aristóteles. Por exemplo, se você tem uma saúde perfeita e é um jovem de 40 anos e se exercita, para você é apropriável comer determinados alimentos e não tem nenhum problema que de vez em quando você coma uma sobremesa. Contudo, se você tem problemas de saúde, sobrepeso, diabetes, talvez comer aquela sobremesa para você seja fatal, prejudique demais a sua saúde. E nessa circunstância específica, isso não é um bem para você, não integra a sua felicidade. Afinal de contas, um bem maior para você é a sua saúde e a sua vida mesmo. E se você insistir no consumo de açúcar nessas circunstâncias, você vai prejudicar a tua saúde e prejudicar a tua vida. Isso não é uma regra que vale para todos, nem para a mesma pessoa ao mesmo tempo sempre, mas nessa circunstância específica, ela não deveria comer. E isso depende, evidentemente, da razão, porque não só saber o que é apropriado fazer, apropriado é uma palavra que está vinculada aqui à razão, né? Porque se a gente se atirasse no prazer, não teria limites. A medida apropriada tem a ver com o racional aqui, mas também você vê que você tem que saber o que é diabetes, tem que saber que tem diabetes, tem que saber uma série de coisas. E o saber é exatamente algo que provém
da nossa consciência, da nossa racionalidade. Vejo que tem mais um pessoal entrando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa noite, Carlos Henrique. Felicidade é fazer a vontade de Deus, estar na presença do Espírito Santo. Amém. Praxis Academia Virtual, vamos falar sobre esse projeto de felicidade num segundo momento. Nós estamos falando em Aristóteles. E aqui eu já vou adiantar, diante daquilo que você está colocando para nós aqui, que exatamente uma das grandes diferenças entre Aristóteles e Tomás de Aquino, e vocês sabem que Aristóteles, filósofo grego, 300, 400 anos antes de Cristo, então não tinha uma influência cristã, mas Tomás de Aquino, um filósofo medieval no século XIII, né, 1225, ele nasceu, esse ano ele completou 800 anos, inclusive. Uma das grandes diferenças é que Aristóteles, o projeto de felicidade de Aristóteles era um projeto de realização do ser humano na face da Terra, do ser humano, assim, enquanto um ser vivente na face da Terra. Já Tomás de Aquino, que é um filósofo cristão aristotélico, ou católico aristotélico, isso é muito interessante porque é uma das grandes diferenças entre os dois, ele muda a felicidade, porque ele diz assim, ó, existe uma felicidade, uma beatitude imperfeita que se assemelha muito a essa felicidade de Aristóteles, aí, claro, com um viés cristão, por exemplo, incluindo-se o amar a próximo, né, e como a si mesmo, e a caridade e outras virtudes, né? Então, inclui virtudes cristãs, as virtudes éticas e dianoéticas aristotélicas, mas Tomás de Aquino, diante da tua provocação, ele vai colocar esse outro, ele vai jogar esse outro plano da realização humana, esse outro plano de felicidade para exatamente um plano transcendente, ou seja, o ser humano nesse mundo em que vivemos, né? Aristóteles falava no mundo sublunar, né? Na face da Terra, aqui abaixo da Lua. E nós, enquanto seres viventes aqui abaixo da Lua, como somos feitos de carne e osso e temos, né, nos defrontamos com vícios das outras pessoas e temos nossos próprios vícios, né? Numa tradição cristã, o pecado original, todos somos pecadores, né? Então, não é exatamente isso que Aristóteles queria falar da tradição cristã, mas nessa questão, assim, trazendo Aristóteles para Tomás de Aquino, né? E falando assim, a leitura de Tomás de Aquino da tradição aristotélica, aí a gente pode colocar exatamente nesses termos, né? Como todos nós somos pecadores, o que Tomás de Aquino pensava? Aqui na face da Terra, por mais virtuosos que a gente venha a ser, a gente deve buscar se desenvolver e buscar essa felicidade que para Tomás de Aquino era imperfeita, porque sempre nos defrontaríamos com as nossas próprias falhas e com as falhas dos outros, temos a possibilidade de uma visão beatífica, ou seja, de uma visão de Deus face a face em outra vida, na eternidade. E essa, para Tomás de Aquino, seria a felicidade perfeita. Então, enquanto Aristóteles propõe uma felicidade que se limita a esse plano terrestre, essa existência na Terra, muito obrigado, muito obrigado. Eu espero que tenha esclarecido para ti essa diferença, mas você tem razão e é um ponto que eu vou abordar. Já adiantei até, abordando, né? Adiantei já esse ponto pela tua provocação. Enquanto Aristóteles propunha essa realização na face da Terra, o, o Tomás de Aquino ele diz assim, olha, aí inclusive politicamente, da mesma forma, né? O governo político ele é limitado. Chega uma hora, ele tem que visar, segundo John Finnes, a leitura que ele faz de Tomás de Aquino, ele deve buscar promover a paz e a justiça. Agora, uma realização plena dos cidadãos, isso só se vai se dá ou só se vai se desenvolver em outra comunidade para Tomás de Aquino, que seria a igreja ou a comunidade católica. Aí nós estamos falando filósofo católico mesmo, né? Então, só vai se realizar nessa comunidade, que não é mais uma comunidade política, mas é uma comunidade de realização plena que busca o transcendente e a felicidade perfeita. O homem só vai, o ser humano só vai ser realmente, efetivamente feliz na eternidade, nessa vida transcendente no além, né? Nessa existência
na eternidade. Então, tendo uma visão beatífica de Deus, né, face a face. Então, essa é uma diferença entre os dois filósofos, né? Inclusive, em que pese Aristóteles ter lançado todas essas linhas para se estudar a felicidade, reunido nesse caderno, né? Na época escrito em papiro, né? 10 papiros, 10 rolos de papiro, mas agora nesse caderno que é a Ética Nicômaco, cada rolo de papiro virou um livro da Ética Nicômaco, que a gente chamaria de capítulo, né? São 10 capítulos. Tomás de Aquino vai, e eu estou com ele aqui, inclusive, na Suma Teológica, falar exatamente disso, né? Que a realização plena do ser humano é só no além, tá? É só no além. Agora, isso é uma outra coisa, isso não impede, não dificulta, e pelo contrário, é um estímulo para que o ser humano busque também uma realização aqui terrestre. Só que ele vai dizer, por mais que a gente busque ser feliz na face da Terra, enquanto seres viventes, e a gente deve buscar a felicidade aqui, a gente só vai encontrar a realização plena na vida eterna, diz Tomás de Aquino. Bom, seguindo aqui, e eu disse para vocês, né, voltamos um pouquinho atrás ainda na Grécia Antiga, né, porque Aristóteles tem como contribuir para nós do século XXI, viventes dessa era digital e da inteligência artificial, da revolução pela inteligência artificial. E eu tenho alguns insights aí que eu ando conversando com alguns professores. Agora, quinta-feira, gravamos com o professor Paulo Caliano, da PUC, a respeito da dignidade da pessoa humana e da inteligência artificial. Semana passada, gravei com a argentina radicada em Londres, podcaster e empresária, a Paola Moreira Blasi, né? E tem alguns insights interessantes a respeito da felicidade do ser humano e, e dessa relação que nós estamos tendo diante dessa revolução com a inteligência artificial. No final aqui dessa live, como eu vou ter todos os elementos para construir e criticar, eu coloco para vocês. Se vocês quiserem ir participando, colocando qualquer dúvida aí, por favor, não se acanhem ou qualquer questionamento. Segundo, voltando aqui para Aristóteles, o que é a felicidade, afinal de contas, para Aristóteles, se nós temos todos esses projetos, né? E aqui é um bom ponto de partida até para os outros filósofos. Afinal de contas, Tomás de Aquino se dizia um aristotélico, mostrei a diferença para vocês, e John Finnes se diz um seguidor de Tomás de Aquino e, em certa medida, de Aristóteles, né? Mas, acima de tudo, de Tomás de Aquino. Mas Aristóteles dizia então, que a felicidade, ele conclui o livro 1 da Ética Nicômaco, dizendo que a felicidade é uma vida inteira vivida de acordo com a virtude. E, ou seja, a felicidade nada mais é do que a gente desenvolver as nossas capacidades, as nossas potencialidades enquanto seres humanos, né? O ser humano, como qualquer animal, por exemplo, ele compara, né? O boi, por exemplo, que não é um animal racional, ele pode ser feliz também, mas ele é feliz pastando. O ser humano não é que nem o boi, porque o ser humano, ele é um animal racional e um animal político para Aristóteles, né? Então, ele vai ser efetivamente feliz se ele conseguir desenvolver e aprimorar e tornar excelente as suas capacidades, né, as suas disposições de acordo com a razão. Como é que eu posso colocar isso? A gente pode dizer assim, essas disposições, é porque o ser humano tem essa parte que é sentimental, essa parte emocional, tem o prazer, a dor, exatamente, é, a ideia é desenvolver as virtudes humanas, é viver uma vida de acordo com as virtudes humanas, né, as capacidades humanas. E aí vai dizer Aristóteles, evidentemente, para a pessoa ser feliz, por isso que eu estava dizendo, ele não exclui o prazer, ele, ele não inclui apenas a dor, ele não exclui a alegria, não inclui apenas a tristeza, ele não exclui, por exemplo, até mesmo o ódio e inclui apenas o amor, né? Isso talvez seja uma outra grande diferença entre Aristóteles e Tomás de Aquino, porque quando a gente pensa em amar ao próximo como a si mesmo e dar a outra face, a gente talvez aqui esteja ultrapassando a ética aristotélica, que ainda é uma ética,
Não sei em que medida, pensando bem, não sei em que medida, porque Aristóteles ainda debate que é muito pior você sofrer uma injustiça do que fazer uma injustiça. Por quê? Diz ele, fazer uma injustiça está na tua própria vontade e no teu próprio poder de escolha, na tua proairés. Você escolhe fazer uma injustiça. Já sofrer uma injustiça depende das outras pessoas e não depende de tu, muitas vezes. Logo, é melhor as duas coisas são ruins, mas se você tiver que escolher entre sofrer ou fazer uma injustiça, é melhor sofrer do que fazê-la, né? Então, é quase, não é ainda a mesma coisa que dar a outra face, né? Que sofrer uma ofensa, que o princípio do amor, né? Se a gente pensar o ágape enquanto uma virtude, a gente pode falar nos três amores, né? O amor. Desculpa, estou falando muito. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. O amor erótico, o eros, o amor, o amor fraternal, que é o amor que ocorre entre amigos, ou o amor que ocorre entre irmãos, ou pais e filhos, que é a filia, e o terceiro amor, que para o Aristóteles não era muito, o Aristóteles não tem um tratado sobre ele, mas Eros e filia, Platão e Aristóteles trabalham com esses dois amores. Agora, um amor que ficou caracterizado como virtude, inclusive a diferença entre a filia e esse outro amor é que esse outro amor é uma virtude, é o ágape, ou seja, é o amor cristão mesmo, né? Esse amor, o amor proposto por Cristo, que é o amor de perdoar a todas as coisas, tolerar a todas as coisas, dar a outra face, aceitar a injúria e não injuriar, né? Buscar compreender o outro e, digamos assim, amar o outro enquanto pessoa criada à imagem de Deus, né? Então, enquanto você se defronta com a outra pessoa, você está se defrontando com uma criatura que é, em certa medida, claro, não na mesma dimensão do Criador, porque a criatura é algo que foi criado e algo que é a imagem, não é a própria coisa, ela em alguma medida ela é digamos assim, uma pegada do seu criador. Logo, nesse sentido, o ágape, que é o amor cristão que surge com Cristo, logo Aristóteles não tinha acesso, se torna uma virtude diferentemente da filia e do amor erótico, né? Em que pese poder haver tanto para o desenvolvimento da amizade é necessária a filia, né? Então é necessário esse amor entre amigos, um amor recíproco, querer o bem do outro e fazer o bem do outro, assim como o outro quer o teu próprio bem e faz para ti o teu próprio bem. E esse é um ciclo virtuoso de, de fraternal, né? E essa é a amizade verdadeira, né? Aristóteles até dizia que é necessário virtude para que isso haja. Evidentemente, pois se um dos dois é injusto, enquanto um quer o bem do outro pelo próprio bem do outro, esse outro, se é injusto, vai querer se beneficiar desse amor fraterno para tirar algum benefício. Então, certamente é necessário virtude para que haja um amor fraternal e haja uma amizade verdadeira. Mas voltando aqui para o conceito de felicidade dessa live, né? E já com essas várias provocações que vocês vêm me fazendo, evoluindo muito já em diversos tópicos, Aristóteles vai dizer que é uma vida vivida de acordo com a virtude e que não tem problema, a pessoa deve ter uma certa medida de prazer, uma certa medida de beleza, uma certa medida de riqueza, uma certa medida de poder, uma certa medida de fama, deve acompanhar essa vida vivida de acordo com a virtude. Contudo, o fundamental não é nem o prazer, nem a fama, nem o poder, nem a glória, mas é a virtude. Por quê? Tanto a virtude ajuda a pessoa conquistar fama, poder, glória e riqueza, quanto na adversidade, lidar com a adversidade, quanto nos excessos, lidar com os excessos também. Então, então ah, na verdade, a virtude, ela é a que preserva todos os bens. Quando ele vai falar na justiça, ele vai dizer: a justiça lida com aqueles bens que os seres humanos pedem aos deuses, não aqueles que eles deveriam pedir. Os seres humanos pedem aos deuses riqueza, poder, beleza e glória, mas deveriam pedir exatamente o desenvolvimento do caráter, né? Um auxílio dentro do desenvolvimento do caráter, né? Vamos ver o que o pessoal está
tá, tá, tá colocando aqui. Eudaimonia parece-me uma carga disciplinada e compromisso a partir da consciência da própria natureza, bem diferente da conotação que damos para a felicidade atualmente. Jorge, sim, eu quer dizer bem, né? E daimon é bem viver de acordo com as divindades, assim, com aquilo que as divindades esperam da gente. A melhor tradução mesmo seria felicidade. O problema é o uso que a gente faz hoje em dia de felicidade, que é como eu estava tratando no começo da live, que muitos tratam a felicidade como alegria. Eu digo assim, uma pessoa que é 100% do tempo alegre, ela não é uma pessoa feliz, realizada, ela está sob o efeito de alguma droga ou tem algum problema, alguma questão que está afetando o cérebro dela, né? Ela está sob o efeito de alguma coisa, ela não está na sua. Porque um ser humano, com a perda de um ente amado, vai se entristecer. E isso é humano, isso é esperadamente humano. Uma pessoa justa vai se entristecer diante de um ato grave de injustiça. Isso é humano, é isso que se espera. Uma pessoa virtuosa é aquela que possui a virtude da justiça e, diante de um grave ato de injustiça, se entristece, não se alegra. Então, alegria e tristeza, prazer e dor, não são elas a medida da virtude, mas a virtude, ou melhor, a razão prática, a prudência, é a medida do que é apropriado em relação aos excessos e defeitos nessas questões irracionais, né, da nossa psique, do prazer e da dor. Então, voltando aqui, né, estamos enfatizando esse aspecto de excesso e defeito e da prudência como a medida e de que o prazer e a dor não são um problema, a alegria e a tristeza não são um problema, mas eles podem inclusive ser a solução. Digo a solução porque se você realmente é uma pessoa virtuosa, e aqui eu vou inserir uma segunda questão da virtude, ou uma terceira já, porque eu já falei ela, que a virtude tem a ver com essas questões da racionalidade e da irracionalidade, né? Mas uma segunda questão que eu coloquei também é que o excesso e defeito, e quem mede o excesso e defeito é a razão, né? Mas um terceiro ponto talvez fosse a habitualidade, ou seja, né, eu me lembro que quando eu dava essa aula, eu tinha um jargão que eu vi num filme aí, eu tenho até a fonte, mas agora não vou me lembrar, que diz o seguinte, né? Cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa um dia vai se transformar nas tuas palavras. Cuidado com as tuas palavras, porque as tuas palavras um dia serão as tuas ações. Cuidado com as tuas ações, porque um dia as tuas ações serão os teus hábitos. E cuidado com os teus hábitos, porque os teus hábitos um dia serão a tua consciência. E cuidado com a tua consciência, porque a consciência é aquilo que tu é. Ou seja, se você começa a pensar em tomar o que é dos outros e se revoltar e pensar assim, olha, eu devo pegar aquilo para mim, porque ele não merece aquilo, e daqui a pouco isso começa a virar palavras, e essas palavras se transformam em ações, ou seja, você começa a te apropriar do que é dos outros e começa a não dar o que é dos outros, porque arruma alguma racionalização que justifique isso, vai chegar uma hora que você desenvolveu o vício da injustiça. Justiça é dar a cada um, é querer agir e dar a cada um o seu direito, o que lhe é devido, o justo, nem mais nem menos. E injusto é aquele que toma o que é do outro, que não dá ao outro o que é devido, né? Seja pagando o preço ou seja entregando a coisa, né? Não exige mais do que é devido e também não é obrigado a pagar a mais do que é devido. Esse é o justo. O que que acontece? Se você começa a agir injustamente, se você faz isso uma vez, faz isso duas vezes, faz isso três vezes, chega uma hora que você se torna uma pessoa injusta. Como diria Aristóteles, no começo voltando aqui pela. Acho que a câmera ficou super aquecida. Voltando aqui, espero que estejamos ao vivo de novo. Eu estou dizendo que eu estou testando o setup aqui, um novo setup, mas deu tudo certo porque eu tenho uma segunda câmera aqui. Né? Ó, já tô ao vivo de novo. Só que entrei sobre outro ângulo, exatamente, porque a câmera que eu estava colocando aqui para testar se superaqueceu e aí eu entrei com a minha webcam de volta. Bom, voltando aqui.
Então, a virtude tem essa questão de ser um hábito, ou seja, você pode errar uma vez, errar duas vezes, errar três vezes, mas vai chegar uma hora que você vai agir não errando, você já vai agir porque é um hábito. Assim como eu, por exemplo, tenho o hábito de tomar um cafezinho depois do almoço. Primeira vez que eu tomei um cafezinho depois do almoço, eu pensei, pô, tem que tomar um cafezinho depois do almoço. Segunda vez também, terceira vez também. Hoje em dia, praticamente toda vez que eu almoço, eu já procuro tomar um café. Então, isso virou um hábito. Deixa eu ajeitar o meu setup aqui desse outro lado. Tá feito, desligar aqui a câmera. Então, vira um hábito. Então, no início, diz Aristóteles, você pode escolher agir correta ou incorretamente. Isso está na tua liberdade. Mas vai chegar uma hora que você se constituiu justa ou injustamente, e aí não está mais na tua liberdade escolher agir de modo justo ou injusto. Quando você se desenvolve enquanto uma pessoa justa, você inicialmente vai se obrigar a fazer aquilo que é correto, mas uma vez instaurada a virtude da justiça, você vai agir justamente e se alegrar com as coisas da justiça, mesmo pagando aquilo que é devido, porque você sabe que é devido. Se você encontrar alguma coisa na rua, você vai se alegrar em devolver a quem ela pertence, porque você é uma pessoa justa. Já a pessoa injusta, diz Aristóteles, é diferente. Ela vai se alegrar quando ela consegue pegar o que pertence ao outro. Então, as virtudes se desenvolvem e os vícios se desenvolvem a partir das práticas habituais daquelas ações que dizem respeito à virtude ou ao vício. Se você agir viciosamente, reiteradamente, você vai acabar adquirindo o vício, no caso da injustiça, da covardia, da intemperância e assim por diante. O que é interessante aqui para o Praxia Academia Virtual, que aqui tem uma outra diferença também entre Aristóteles e Tomás de Aquino, porque como nós estamos falando em Aristóteles de um filósofo que antecedeu o cristianismo, para ele, uma vez que você adquire o hábito da justiça ou da injustiça, né, diz ele na Ética Nicômaca, eu acho que livro 2, né, antes de adquirir o hábito, você pode ser justo ou injusto, desenvolver a virtude ou o vício. Mas uma vez que você adquiriu o hábito, aí você se torna uma pessoa virtuosa ou viciosa. E aí não está mais no teu poder mudar esse hábito. Você é aquela pessoa. Vejam só a diferença dessa ética para uma ética cristã, para uma ética católica, que não apenas tem essa realização no segundo plano e que vigora também sobre esse princípio do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, sobre o amor ágape, né, em que envolve o perdão, que nem eu falei, que era um amor que não estava acessível ainda para a filosofia do Aristóteles, mas essa filosofia, ela também vai modificar no cristianismo, uma vez que agora está dando na Record a novela do Saulo, né? Ou do Paulo, né? Ou melhor, a novela é do Paulo, inclusive, não é do Saulo. Mas o cara passou a vida, dedicou a vida dele a perseguir cristãos e a matar cristãos de maneira cruel. E de repente se encontra com Cristo e isso transforma ele. Isso transforma ele num sentido moral em que ele começa a achar que aquilo que ele fazia era errado e ele se arrepende e passa em vez de perseguir os cristãos, se torna um cristão, se converte ao cristianismo, né? Então, essa é uma modificação em termos de felicidade também muito interessante que é introduzida pelo cristianismo na noção de felicidade, uma vez que, para Aristóteles, se você gastou sua vida roubando os outros, sendo um descontrolado no que diz respeito à comida, sendo um covarde no que diz respeito aos temores, você é uma pessoa infeliz e é incurável, porque você se transformou em intemperante, em covarde, em injusto, e como a vida vivida de acordo com as virtudes é o que consiste a felicidade, porque é o desenvolvimento das capacidades humanas, você desperdiçou a oportunidade da sua vida. Já diante de uma ética cristã, além da realização verdadeira, se dá apenas
na outra vida, na eternidade, e uma realização parcial, uma felicidade imperfeita nessa vida, tem também esse aspecto que é, a qualquer momento você pode se arrepender dos pecados que você cometeu, ou seja, das ações viciosas que você cometeu, e isso pode te levar a te transformar numa nova pessoa, ser perdoado por Deus, ser redimido e você sempre, através do arrependimento, consegue voltar a essa condição zero, essa tábua das virtudes, e passa a viver sob essa nova condição de felicidade. Espero que tenha ficado claro. Esse é uma. Tá bom, Flamengo tá bom, né? Não sei se tem muito a ver com felicidade, ser flamenguista, né? Eu não entendo muito de futebol, mas cada um é alegre ou triste com aquilo que lhe apraz, né? Tudo bem. Mas dando seguimento aqui, então essa é uma outra diferença entre as duas éticas. Aristóteles tem um outro ponto que talvez nos interesse, então eu já falei na virtude, na felicidade enquanto uma vida vivida de acordo com a virtude, já falei também que a virtude depende do desenvolvimento do hábito. Já falei que virtude tem a ver com a parte irracional da alma humana, né? Prazeres, dor, emoções, sentimentos, e essas Aristóteles chama de virtudes éticas, tá? E nas virtudes éticas, o que é correto entre ser uma pessoa temerária, que não teme a nada, e ser um covarde que teme a tudo, é escolher o meio termo e ser corajoso, né? Nem o excesso, nem o defeito. Entre uma pessoa que se atira aos prazeres sem nenhum regramento ou se priva de todos os prazeres, né? O correto é você escolher o que é apropriado para ti diante das circunstâncias, levando em consideração a ti mesmo e o que está em jogo, e escolher o temperante. Entre pagar mais do que o devido ou dar menos do que o devido, você pega o meio termo, paga o devido, nem mais nem menos. E aí você desenvolve a virtude da justiça. E assim tem tantas outras virtudes, né? A generosidade, né? O pródigo é aquele que rasga dinheiro. Mesmo no direito brasileiro ele pode ser interditado. Mas o mesquinho é aquele que de nenhuma forma despende dinheiro, né? É o mão fechada. Esses dois extremos são viciosos. O virtuoso é aquele generoso que ele despende recursos consigo mesmo e com os outros na medida apropriada. O que é apropriado, isso vai depender da tua riqueza, do teu momento, da circunstância, do que está em jogo, né? De que tipo de despesa está em jogo e assim por diante, né? A pessoa que de repente tem recursos, mas que não despende recursos, por exemplo, sei lá, quando vai receber as outras pessoas lá para oferecer uma janta dentro das suas possibilidades, ela pode ser um mesquinho. Estou dando um exemplo, né? Mas isso pode variar muito diante das circunstâncias, né? Por outro lado, uma pessoa que mesmo que não tenha recursos e entende que receber o seu filho ou a sua família na sua casa é uma situação que merece uma comemoração, um amigo de longa data merece comemoração e reúne recursos para oferecer alguma coisa para essa pessoa, uma janta ou qualquer coisa parecida, essa é uma pessoa generosa, por exemplo, né? E assim por diante. Isso é um julgamento circunstancial, mas não é irracional. Isso é importante dizer, né? Porque existe um excesso e um defeito que você deve levar em consideração as circunstâncias. O que é apropriado é a medida da razão, né? Isso aí é algo que se desenvolve apenas, não se desenvolve, que nem diz Aristóteles, lendo a Ética Nicômaco, mas praticando ações de virtude, né? Ações de virtude. A busca pela felicidade terrena seria uma fase inicial para a felicidade eterna? Como continuam? Ou seriam felicidades distintas? Cara, isso é um problemão, né? Eu vou te dizer, por qualquer acepção que você tenha, Ah, será que o ser humano é salvo pela graça ou o ser humano é responsável pela sua própria salvação? A tua pergunta
Eu acho que é endereçada a essa questão já faz um tempo. Eu fui professor numa universidade luterana durante 12 anos, né? Faz um tempo que eu me pergunto sobre isso e estudo em Tomás de Aquino. Acho que as duas coisas correm junto. E eu vou te dizer assim, acho que você. Uma coisa eu posso te dizer, né? Diante do cristianismo, né, ou do catolicismo, mas do cristianismo, ainda que você tenha uma vida de Saulo, se você se arrepende e muda a si próprio, que não basta só dizer assim, ah, não, eu estou arrependido. Não. Se você de fato tem essa mudança interior e se transforma, você está apto a ser salvo, né? Seja não por um mérito teu próprio, né? Mas salvo por Deus, que Deus aí nesse caso, se a pessoa crê em Deus, né? Eu creio em Deus, mas hoje em dia tem pessoas que não creem em Deus, são ateias, né? Ou mesmo, sei lá, tem diversas religiões, né? Ou tem religiões que não têm Deus também, né? Estávamos conversando a respeito disso, por exemplo, budismo, né? O que que acontece? Ah, ah, ainda assim, ah, as- ah, eu penso que no caso de Deus, ele é amor, né? E ele está sempre apto a receber a sua criatura, né? Então, o mérito da salvação, quem salva é ele, né? Digamos assim. Não adianta você fazer coisas boas pensando isso, eu posso te garantir também, isso eu posso te falar com alguma certeza que pensando que você está criando créditos para quando chegar lá, né, falando figurativamente no São Pedro, dizer, olha, eu fiz isso, isso e isso e agora eu quero entrar no céu, né? Não é por aí o caminho, né? Eu acho que, primeiro, você, se você seguir uma moralidade, por exemplo, aristotélica, você faz coisas boas, você age bem, age de maneira virtuosa, né? Porque isso envolve a tua própria felicidade, ainda que terrena. E ao mesmo tempo, isso cria uma abertura para que você possa ser feliz na eternidade, porque eu imagino que uma pessoa muito frustrada, né, muito viciosa, muito amargurada, muito revanchista, muito mesquinha, muito covarde, ela pode se redimir perante Deus e Deus perdoá-la e possibilitá-la que ela seja feliz na eternidade, né? Não sou eu que vou fazer esse julgamento, né? Certamente, né? É o cara lá de cima que faz esse julgamento e conhece não as ações exteriores, mas ele conhece o coração da pessoa, né? Então não sou eu que vou fazer esse julgamento. Agora, agora, se você vive a vida, uma vida desregrada, completamente desregrada, certamente isso é um sintoma exterior de que é difícil de você esperar uma realização na vida eterna. E, de novo, não sou eu que estou fazendo esse julgamento, acho que o melhor é você viver de acordo com a virtude ética e a virtude da razão, né? Especialmente a prudência, que é a dianoética, para ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida realizável enquanto ser humano aqui na Terra. E ter a, 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 a esperança de ser feliz na eternidade, né? E ainda assim, quando você falhar, como você é um ser humano, você pode pensar que Deus é amor, ele é capaz de perdoar tudo e te receber na felicidade, na vida eterna. Então, isso já não é mais Aristóteles, mas dentro do que eu posso falar diante das minhas pesquisas tomistas, aristotélicas e 20 anos debatendo esses temas a nível universitário, escrevendo a respeito, eu acho que isso aí, se tu tiver alguma objeção, pode escrever aí, eu tento enfrentar, né? Na verdade, como eu sempre digo nas minhas aulas e muitas vezes até vou dizer nessa live, mais vale para mim, um que me objeta do que 30 ou 40 ou no caso agora 7 concordando comigo, né? Porque esse que me objeta faz eu refletir a respeito, que nem a tua pergunta me fez refletir a respeito dessa questão e aponta uma nova diferença entre Aristóteles e Tomás de Aquino. Bom, o que mais eu posso colocar, né? Então, lá no final da Ética Nicômaco, o livro 10, o Aristóteles vai falar assim,
Deixa eu tomar um cafezinho aqui, só para dar um. O Aristóteles vai falar assim no livro 10 da Ética Nicômaco. Bom, temos várias virtudes éticas e dianoéticas. Temos a temperança, a coragem, a justiça e etc e tal. Dentro das dianoéticas, que são as virtudes da parte racional, nós temos a prudência, a tecne, que é a virtude da habilidade de produzir alguma coisa exterior. Nós temos o intelecto, nós temos diversas, né? A teoria. Aí o Aristóteles vai dizer assim, mas afinal de contas, qual é a felicidade? Aí o Aristóteles vai fazer uma coisa que, por exemplo, John Finnes não faz também. Uma diferença para John Finnes. Tomás de Aquino, em alguma medida, faz, em outra medida, não faz. Que é a seguinte: o Aristóteles, no livro 10 da Ética Nicômaco, ele vai buscar qual é, e também na política, se eu não me engano, no livro 7, ele vai dizer assim, ó, tá bem, viver uma vida de acordo com a virtude, suficientemente provido de dinheiro, suficientemente provido de beleza, suficientemente provido de prazer, de poder e etc e tal, de riqueza, de honra, de glória, é uma vida feliz, né? Porque você vai lidar com a tristeza, com a alegria, com a pobreza, com a riqueza, com o prazer, com a dor, e com amor e com ódio de maneiras apropriadas. Então você vai superar os infortúnios e os fortúnios, porque às vezes, eu já vi muitas vezes a pessoa estragar a própria vida exatamente porque tem muito dinheiro ou ganha muito dinheiro de uma vez só. Eu conheci um cara que ganhou dinheiro na loto e ele estragou a vida dele, perdeu o emprego no final e perdeu o dinheiro também, perdeu a mulher, a família, por causa desse grande volume de dinheiro que chegou no momento que ele não estava preparado para lidar com isso. Então, uma falta de virtude mesmo, né? Mas o que que acontece? Ele vai dizer: tá bem, você é uma pessoa que possui virtudes éticas e dianoéticas, mas existe alguma coisa que seja melhor que isso? Aí ele vai hierarquizar projetos de vida, que eu disse, né? Eu não estou fazendo aqui juízo de valores, mas o Aristóteles fazia. Então ele vai dizer assim, ó, não basta você desenvolver virtudes éticas e dianoéticas. No livro 10 da Ética Nicômaco e no livro 7 da Política, ele vai dizer, existe uma vida que é uma vida ética e dianoética, mas existe uma vida política. E a vida política é quando você não desenvolve apenas para si próprio essas virtudes, mas aplica para o bem da tua comunidade. E essa é uma felicidade mais perfeita, porque você está beneficiando não apenas a ti próprio, mas também aos outros. Logo, viver uma vida virtuosa, com um exercício cívico é melhor que apenas viver uma vida virtuosa de modo recluso. Para Aristóteles, isso era uma vida mais feliz. E aí ele vai pensar, mas tem alguma coisa que seja mais feliz ainda que isso? Alguém que seja mais feliz ainda, que consiga empreender não apenas as virtudes para si mesmo, mas para os outros, mas que tenha uma vida mais feliz? Aí o Aristóteles vai concluir que a felicidade suprema para o ser humano é a que leva ele, ou que eleva ele, mais próximo dos deuses. Se os deuses fazem alguma coisa, diz ele, né, eles devem pensar, né, a respeito das verdades supremas ou a respeito de si mesmo, né, aquele motor imóvel. Então, o Aristóteles vai dizer, e essa vida que é da parte mais elevada, da parte superior do ser humano, é a vida dedicada à teoria, a vida teorética. Então, ele vai dizer: a felicidade perfeita e suprema para o ser humano é viver uma vida de acordo dedicando-se ao exercício da filosofia ou a uma vida teorética. Então, é bios theoretikos, que foi uma crítica que eu fiz uma última tradução da Ética Nicômaco que saiu bilíngue, não estou com ela aqui em cima da mesa, que o cara traduziu por uma vida observadora. E não é isso. A felicidade suprema para Aristóteles não é viver uma vida observadora, não é viver como um voyeur, né? Porque uma vida observadora é a vida do voyeur, né? E, inclusive, o observador ele não se envolve, né? Ele só observa, mas na verdade é uma vida reflexiva, vivida no exercício da filosofia, como pensava Sócrates, né? Quando dizem para ele, Sócrates, você vai morrer, vai ser executado, ele diz, não, não, para mim fugir não é uma alternativa. Que vida seria essa que eu levaria fugindo se eu não poderia mais fazer
esse exercício de reflexão a respeito de mim mesmo, dos meus conterrâneos e da nossa sociedade, porque essa é a vida que vale a pena, né? Uma vida de exame, de autoexame. Então, então essa é a vida suprema para Aristóteles. E chegando aqui, vamos ver aqui o que o Jorge Murilo colocou. Esses ensinamentos, a busca pela felicidade terrena, uma fase inicial, tá. Esses ensinamentos de Aristóteles eram tomados como um catecismo na época, faziam parte da paideia. Eu não sei se catecismo, né? Mas a ideia do Aristóteles é o seguinte, certamente Platão, Sócrates já tinha uma série de discípulos. Esse foi uma das acusações que levou ele a ser condenado à morte. Ele foi condenado a corromper. Um dos motivos que levou ele, né, além de atentar contra os deuses, que seria impiedade, mas um dos outros motivos que levou a condenarem ele à morte pelo envenenamento foi a corrupção da juventude, né, porque ele vivia conversando com os jovens e fazendo os jovens colocar em xeque todos os valores, né, e procurar desenvolver virtude. Então, não exatamente usaria essa expressão catecismo, mas certamente eu posso te dizer que eles tinham escolas de filosofia. Sócrates não tinha exatamente discípulos, mas ele tinha amigos com quem ele interagia e conversava a respeito. Ele vivia examinando a si mesmo e aos outros na ágora, então, e nos ginásios. Então, ele acabava tendo pessoas que o seguiam, né? Por exemplo, Criton, que tem aquele diálogo que é Criton, exatamente, que é depois, quando ele já foi condenado à morte, o Criton vai lá, suborna, o próprio Platão suborna os guardas e diz: Sócrates, agora você pode fugir, porque eu já falei com guardas, se você não fugir agora você vai ser executado. E Sócrates se nega a fugir, porque ele vivia de acordo com o princípio supremo de nunca praticar uma injustiça contra os outros ou contra si mesmo. Então, uh, ele, tipo assim, não tinha um catecismo, mas tinham pessoas que seguiam a vida de acordo com o que ele preconizava. Platão, mais do que isso, criou a academia, que era uma escola que propunha um modelo de vida que envolvia o desenvolvimento físico e o desenvolvimento psíquico das pessoas. E muito obrigado, muito obrigado. Então, também certamente envolvia um aspecto religioso também, porque a própria teoria do Platão, com esse mundo das ideias e a ideia perfeita de bem, e a questão dessa outra existência que a gente teria reminiscências, né? Então, isso envolve uma certa, não, envolve certamente filosofia, mas também religiosidade, né? Uma mistura. Uh, mas, e Platão, e finalmente Aristóteles, ele também teve uma escola de filosofia, que é o Liceu, então, não vou dizer exatamente um catecismo, aliás, foi preceptor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, então ele tinha discípulos, né, os peripatéticos, os caras andavam, faziam filosofia caminhando pelos bosques da cidade ali, né, ficavam discutindo esses problemas que nem a gente faz na live hoje em dia, eles faziam isso caminhando nos bosques da cidade. Então eles tinham discípulos e certamente como você coloca assim, isso fazia parte da paideia, não sei se da paideia política, mas ele formava certamente filósofos e formava pessoas, né? Não digo paideia política grega específica ateniense, ele integrava a cultura certamente ateniense, mas o que que acontece? O próprio Aristóteles teve que fugir de Atenas depois da morte do Platão, porque uma época queriam perseguir ele e ele viu que ele seria executado, assim como Sócrates foi executado, então ele teve que fugir de Atenas, né? E, então, e ele era um estagiarita, né? Ele não era ateniense, ele era um estrangeiro, ele era um meteco, né? Ele era um estrangeiro. Então, mas Praxia Academia Virtual, a única correção é que você tem que servir ao Deus certo, né? A Deus, né? Você tem que servir a Deus, não é servir a qualquer coisa, né? Se você pensar em termos gerais assim, a gente pode colocar assim: quem não vive para servir, sei lá, às drogas, ao dinheiro, ao poder, né? Esse é o ponto.
né? E aí, se você coloca assim, quem não vive para servir ao Deus não serve para viver, né? Talvez eu concorde contigo, porque a segunda parte é muito pesada também da tua afirmação, né? Mas entende que falta a finalidade aqui na tua frase. Mas, como um jargão, tá interessante. Agora, se você bota quem não vive para servir a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo, aí daria para tranquilamente estar de acordo contigo. E talvez ainda assim tivesse alguma serventia enquanto ser vivente, porque como eu te coloquei, né, a qualquer momento a pessoa, que nem o Paulo, pode se arrepender, né, de pensar assim, ó, eu sirvo ao Senhor errado e agora eu descobri que existe um outro Senhor que é maior e é melhor e é bom, e a este que eu devo servir, né? E aí ele virou Paulo e apesar de ele ter feito Santo Agostinho também, né? Tu vê, o Santo Agostinho, ele passou a vida em pecado. Você olha aqui o Confissões dele. Só que o Santo, eu acho que eu tô com Confissões aqui, não tá na minha mesa. Cara, Confissões só que o Santo Agostinho é o Santo Agostinho, né? Começa a se confessar desde que ele estava na barriga da mãe dele, chutando a mãe dele, dizendo eu era mal porque eu chutava a barriga da minha mãe, né? Pô, Santo Agostinho, não exagera, né? Nas tuas confissões, né? Mas depois ele viveu uma vida de pecado, né? Teve amantes, e tocou o terror em Roma e lá no Oriente Médio, e sei lá, né, na África, lá no norte da África. E depois foi para Hipona, virou bispo, se converteu, e a Mônica, a mãe dele, a Santa Mônica, né, agradeceu a Deus e se alegrou com a conversão dele. E ele se arrependeu e virou um homem santo e virou um padre. Um padre, não no sentido padre, né, mas digamos assim, um santo formador do catolicismo, né? Sim, ele é responsável por boa parte do que hoje a gente chama de catecismo da Igreja Católica, né? E ele teve uma vida de pecador durante um grande tempo, né? Então, sempre está aberta essa redenção, né? Isso respondendo ao Jorge também, né? Já dei dois casos aqui, tanto do Saulo para o Paulo, quanto do Agostinho, pai como é o nome? Do Adeodato, né? Que ele teve com o amante, o filho. Depois veio a falecer o filho dele. Inclusive tem o De Magistro. O Adeodato é um dos interlocutores. E aí ele vira bispo de Hipona e faz toda essa obra monumental, genial, que é uma delícia de ser lida. Que eu tô aqui, eu tenho livre-arbítrio, por exemplo, mas tem outros aqui, ó. Livre-arbítrio dele. Mas tem um outro aqui que é A Vida Feliz, inclusive, tá? Tá aqui para mim ler, eu não li ainda, tá? A Vida em Solilóquios, tá? Essa coleção aqui da Paulus é muito boa, inclusive, a tradução, tá? Então fica a sugestão de leitura. Além disso, Confissões, né? Esse é um clássico, é um livro belíssimo, um valor literário e um valor filosófico maravilhoso, estético e filosófico, tá? Seguindo aqui para eu vencer o que eu me propus aqui em 2 horas antes que a patroa chame, e aí tem uma questão de felicidade também, a família é a felicidade, chegando nesse ponto, né? Já falamos de Aristóteles, falamos um pouco de Tomás de Aquino. Eu preciso falar então um pouco de John Finnes, porque o John Finnes, ele se coloca, ele está vivo ainda, ele é de 1940, se eu não me engano, deve ter 85 anos, é professor emérito de Oxford, foi professor de Oxford e da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, Oxford, na Inglaterra. Ele tem obras publicadas em português, tem obras publicadas em inglês. Tem aqui, ó, primeiro, Natural Law, Natural Rights, segunda edição, tá? A primeira edição, cara, é igualzinha essa aqui, só que aqui ele fez um pós-escrito, ou seja, escreveu 50 páginas com os aprimoramentos da teoria dele. Tem isso aqui que hoje em dia é uma raridade, Lei Natural e Direitos Naturais em português, tá? É uma raridade. Quem tiver interesse, eu até filmei lá. A livraria Página tem 3 exemplares. Eles tinham um, conseguiram mais 5, mas já venderam 2 dos 5. Tem 3 exemplares de Direito Natural em Tomás de Aquino, tá? Livraria A Página, filial do Shopping Praia de Belas, né? Então, pode me pedir nos comentários aí o telefone do Edson, que é o gerente da livraria A Página, ou procurar na internet mesmo,
Filial Praia de Belas, Porto Alegre. Eles têm 3 exemplares. Filmei lá, inclusive, na prateleira, os 3 exemplares. Eles me disseram que tinham conseguido 5 e já venderam 2, né? Eles estavam só com um. Aí venderam esse um, conseguiram mais 5 e já venderam 2. Então tem lá Direito Natural em Tomás de Aquino também, do professor John Finnes, está lá, que está esgotado no editor e na Amazon, em qualquer lugar aí que o cara olha, está esgotado, né? Mas eles têm ainda 3 exemplares. Bom, voltando lá, e tem porque realmente não está disponível no estoque online deles, né? Está disponível só no estoque presencial da livraria lá. O, o Finis, ele vai fazer um negócio interessante. A primeira coisa que ele vai fazer em termos de felicidade, enquanto Aristóteles falava de eudaimonia, Tomás de Aquino falava de beatitudo, e aí, para Tomás de Aquino, beatitudo perfeita e imperfeita, ou seja, felicidade perfeita somente realizável num plano transcendental na vida eterna, quando você tem uma visão beatífica de Deus face a face e uma felicidade imperfeita, que essa felicidade imperfeita, que essa felicidade num plano sublunar aqui, para usar a linguagem aristotélica, né? Aonde nós vivemos aqui, onde a gente vai ter que se defrontar com os próprios vícios e com os vícios dos outros e buscar desenvolver as nossas capacidades. John Finnes ele vai dizer o seguinte: ahn, ele vai trocar essa palavra felicidade ou eudaimonia, beatitudo, por florescimento. Então, é florescimento humano a expressão que ele usa, tá? E o florescimento humano, para John Finnes, nada mais é do que a perseguição de bens humanos básicos, de bens verdadeiros para o ser humano, daquilo que a nossa razão consegue identificar como verdadeiramente bom para o ser humano. Por exemplo, o prazer, a alegria e a fama. São bens? São. Mas será que são bens humanos básicos? Como eu vinha dizendo para vocês, já dei várias razões para. E o dinheiro, né? O dinheiro é um bem, inclusive, é um bem instrumental. Eles não são bens humanos básicos. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e pode ser muito infeliz, não triste, né? Mas pode ser pouco realizada, pode ser destruir a própria vida, como eu acabei de dar exemplo. Então, bens humanos básicos são aqueles bens que são racionais, que são racionais, não, isso fica um pouco matemático, mas são razoáveis, são sensatos de serem buscados. É uma pessoa sensata, aquela pessoa que dedica a vida a, por exemplo, a construir uma família e a ter, a preservar a sua família, a evitar aquilo que agride a sua família. É uma pessoa sensata que evita aquilo que agride a própria vida ou a própria saúde, né? Aquele que busca, por exemplo, usar drogas em busca do prazer, está agindo insensatamente porque está prejudicando a própria saúde. É uma pessoa sensata, uma pessoa que dedica a própria vida a constituir o bem, o caráter de uma maneira boa, como eu falei, né? Esse é o projeto de felicidade do Aristóteles, no primeiro plano, que é uma vida ética, né? É uma vida de autoconstituição do caráter, de tornar-se uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, excelente, né? Essa é um projeto de vida razoável, diz o professor John Finnes. Ele diz, o bem que está por trás disso aí é o bem da razoabilidade prática. Então, quando a gente busca se autoconstituir bem, a gente está contribuindo com a nossa própria felicidade e buscando um bem humano que é verdadeiro. Mas uma pessoa que busca ter uma relação boa com as outras pessoas, uma relação não só de justiça, mas uma relação de amizade que ultrapassa a justiça, essa também está fazendo algo que é verdadeiramente bom para o ser humano. Então, tem uma lista aí de bens humanos básicos, que são esses bens razoáveis, verdadeiramente razoáveis, que são bens identificáveis pela razão, né? A nossa razão é capaz de compreender que o dinheiro é um bem instrumental, mas que a saúde e evitar aquilo que agride a tua vida é um bem verdadeiro para o ser humano. Ela é capaz de compreender que ter amigos é melhor que ter inimigos, e isso é verdadeiramente melhor, não é apenas instrumental, não é ter amigos. Você pode encarar o amigo como um instrumento para alcançar alguma coisa, mas não é isso que ele está se referindo. Ele está falando um verdadeiro amigo é um bem em si mesmo e um bem para você. Definir, inclusive, já nessa live a amizade
para o professor John Finnes, talvez vocês não tenham se dado conta, mas o amigo é aquele que quer o bem do outro amigo pelo próprio bem do outro amigo e faz as coisas boas pelo bem do próprio outro amigo, ou seja, uma coisa boa que aconteça para esse outro amigo é como se tivesse acontecendo para ele mesmo. Contudo, a amizade, ela exige reciprocidade. Logo, se A é amigo de B, B também quer o bem de A como parte do próprio bem e se alegra e se satisfaz e se realiza quando coisas boas acontecem com A. Logo, isso é um ciclo de reciprocidade que é a amizade, é um ciclo de amor fraternal, de filia, né? Que é a amizade. Bom, aí vocês vejam aqui o próprio professor John Finnes, como um jurista católico, ele, na obra Direito Natural em Tomás de Aquino, por exemplo, ele coloca amar a Deus como, sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amar ao próximo, essa filia, desculpa, o ágape, esse amor, ele transcende a amizade nesse sentido, porque a amizade exige reciprocidade. Você não pode ser amigo de alguém que não é teu amigo, entende? Aí não tem reciprocidade, aí na verdade não é, você não tem essa amizade aí, né? Então, que nem eu disse, como é que você vai ser verdadeiramente amigo de uma pessoa injusta? O que vai acontecer é que ele vai te passar a perna. Contudo, então nós estamos falando aqui em grego de filia, né? É uma modalidade de amor que exige reciprocidade, né? Um amor fraternal. Contudo, o ágape, sim, né? Você pode amar ao próximo, ainda que o próximo seja injusto, e você se sente o ágape, se você tem o ágape, que é uma virtude, né? É uma virtude ética. Se você tem o ágape, você está disposto a sofrer a injustiça e dar a outra face ainda, né? Porque o outro sempre é um sujeito capaz de se arrepender-se, como Saulo e como Agostinho, né? Respondendo, eu acho que o Jorge ali, né? Que tinha feito algumas colocações, né? Sim, o professor Vitor Salles, ele tem uma coleção, ele publicou uma coleção sobre o professor John Finnes. Ele tem uma coleção dos alunos dele, orientandos dele, que escrevem sobre o professor John Finnes. O Direito Natural em Tomás de Aquino, que eu me refiro, é do próprio professor John Finnes, né, de autoria dele. Mas o professor Vitor Salles, ele tem uma coleção, tem alguns livros, inclusive, uma coleção de Direito Natural. Não me lembro exatamente a editora, mas você pode colocar aí. Eu tenho alguns exemplares, inclusive. Tá? Eu só não me lembro exatamente a editora. Você pode colocar nos comentários aí, que é sobre o professor John Finnes, ele tem vários livros aí nessa coleção. É interessante, sim. Altamente recomendável. Então, voltando aqui, para concluir, né? Então, uma pessoa. Um outro ponto interessante é que o professor John Finnes ele não hierarquiza esses bens que eu falei. Então, nenhum bem humano básico é superior a outro. Você pode buscar a amizade, você pode buscar uma vida religiosa, você pode buscar a autorrealização, né? Uma vida de acordo com a razoabilidade prática, você pode buscar preservar a tua própria vida, você pode buscar a amizade, deixa eu ver o que mais aí, o jogo, o trabalho, todas essas são modalidades razoáveis, o conhecimento. Se você olha a vida de Sócrates, Platão e Aristóteles, vê que eles dedicaram a toda a sua vida à busca do conhecimento, você pensa, esse é um projeto razoável. Não é a mesma coisa que usar drogas, não é a mesma coisa que se atirar num buffet de sorvete e pensar que a tua felicidade é comer sorvete até explodir, né? Não, é uma vida razoável que eles fizeram. É uma vida de autorrealização de uma capacidade excelente do ser humano. Então, o professor John Finnes pensa que qualquer um desses bens Lumen Iuris. Não tenho certeza que seja Lumen Iuris. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, eu não tenho aqui a mão, cara. Eu não tenho aqui a mão, mas eu tenho alguns desses livros aí. Teria que procurar nas minhas prateleiras, tá? Acho que não é Lumen Iuris, cara. É que não tá aqui na minha vista, aqui não tá, senão eu pegava ali. Dá uma conferida aí na internet, põe pra nós aí, editora.
Se for essa, tudo bem, mas eu acho que não é, cara. Mas dá uma olhadinha aí, faz um Google aí e coloca para nós a editora. E já fica recomendada essa coleção aí. E outra coisa, né? Essa coleção está disponível na Amazon, tem alguns exemplares, tá? Mas voltando aqui, então, temos esses bens humanos básicos, qualquer um deles é uma resposta razoável e sensata a essa pergunta: o que é felicidade? Dedicar a vida à tua família, dedicar a vida à busca do conhecimento, dedicar a vida à religião, à religiosidade, dedicar a vida à autoconstituição do teu caráter, de desenvolver como uma pessoa boa e virtuosa, dedicar a vida a preservar a tua saúde naqueles momentos que é necessário e assim por diante, todos eles são bens razoáveis para o ser humano, né? E são bens que justificam a tua existência, são finalidades que você deveria buscar implementar num projeto de vida ordenado para você. Só que, diz o professor John Finnes, eles são pré-morais. Isso quer dizer o seguinte: qualquer um deles ainda não é exatamente moral. Alguém, para preservar a própria vida, pode buscar matar a vida de uma pessoa inocente para se alimentar do corpo dela, como é o caso, por exemplo, do famoso O Caso dos Exploradores de Caverna, ou o naufrágio do navio Minunete, em que 1880 e alguma coisa, se eu não me engano, né? Eu acho que era um navio inglês que naufragou. Eu não vou arriscar muito, que eu não sou tão bom de memória assim. Em que 7 marinheiros naufragaram e eles resolveram matar o mais jovem que estava doente, tinha bebido água do mar, para se alimentar do corpo dele, né? Isso está tratado, por exemplo, no Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel, que está por aqui, ó. Estou vendo até aqui atrás de mim, tá? Esse é o que importa é o motivo, se eu não me engano, é o capítulo disso. Tem vídeo também a respeito aí do Michael Sandel, a aula dele. Mas no caso dos exploradores de caverna, ó, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jorge. Então tá confirmado, ele achou já, né? Então é Lumen Iuris mesmo. Muito obrigado aí pela tua contribuição. Voltando aqui, o então você precisa ordenar a tua vida de modo a organizar e botar de modo razoável esses bens humanos básicos, né? Os projetos dentro daquilo que é, inclusive levando em consideração as circunstâncias. Muitas vezes eu tive alunos que foram estudar direito aos 85 anos e outro se formou aos 95 anos. Ou seja, ele buscar o conhecimento é um bem humano básico, mas até os 80 anos eles nunca tinham tido oportunidade de estudar a nível universitário. E eles era um sonho para eles, eles tinham capacidade de estudar. E a oportunidade apareceu somente depois de 80 anos de vida. E é razoável fazer isso? Eles não vão exercer a profissão, evidentemente, de advogados, não exerceram a profissão de advogado, mas o simples fato de se dedicarem na sua aposentadoria a se realizarem em termos de busca de conhecimento é uma forma de realização, é uma forma de florescimento humano, de desenvolver uma capacidade que eles só foram ter oportunidade de desenvolver, né, aos 80 anos. Então, é uma forma de realização. Contudo, voltava eu aqui, esses bens pré-morais, eles devem ser buscados de uma maneira moral. Então, entra no jogo aqui do raciocínio. A teoria do professor John Finnes, ela é uma teoria muito dianoética, ela é uma teoria muito a respeito de como funciona o raciocínio moral, não é tanto a respeito das virtudes, mas é a respeito da virtude da prudência especificamente, né? Como a virtude da prudência encontra o que é sensato, diante das alternativas das ações humanas, e ele vai dizer: a virtude da prudência, primeiro, identifica possibilidades inteligentes para o agir. Segundo, a virtude da prudência identifica modos razoáveis de perseguir essas finalidades. Por exemplo, se você mata uma pessoa inocente para salvar a própria vida, no sentido de vai usar o corpo dela para se alimentar, você tem uma finalidade razoável, mas o modo que você busca, que é assassinar uma pessoa inocente, não é razoável. É um modo que falha em razoabilidade, uma vez que você não pode nem preferir a si mesmo diante dos demais seres humanos,
nem preferir algum desses bens diante de outro dos bens, e nem agir diretamente, intencionalmente contra qualquer um desses bens humanos. Essas três são três entre nove exigências da razoabilidade prática propostas pelo professor John Finnes. Então, você tem bens razoáveis, finalidades de ação que devem ser perseguidos de modos razoáveis. Os bens humanos básicos são os primeiros princípios da lei natural, os primeiros preceitos da lei natural, tá? Então, são as finalidades razoáveis que devem ser perseguidas, por exemplo, a vida, a família, a religião, a razoabilidade prática, o trabalho, o jogo. Essas são finalidades razoáveis, e essas finalidades razoáveis devem ser perseguidas de modo razoável, ou seja, de acordo com essas exigências da razoabilidade prática. Entre elas, a principal aí é essa sétima exigência de nunca agir direta e intencionalmente contra uma, uma, um bem humano básico. Então, você acaba, diante das circunstâncias concretas, vendo as possibilidades de ação, escolhendo um bem sensato que vale a pena ser perseguido naquela, verdadeiramente perseguido naquela circunstância, e a partir daí exclui alguns modos de ação, por exemplo, eu não posso matar uma pessoa inocente para sobreviver. E os outros modos de ação ficam abertos, porque são amorais, não são nem imorais, nem morais, são amorais. Então, o que é amoral, que não envolve um juízo moral, muitas vezes pode envolver um juízo técnico, diz ele, né? Por exemplo, se você hoje em dia fosse mudar vamos dirigir pela direita ou pela esquerda nossos automóveis? Isso é uma decisão amoral. Não tem uma lei natural que regule automóveis devem ser dirigidos pela direita. Porque na Inglaterra eles dirigem pela esquerda, é a mão inglesa, inclusive, né? Contudo, tecnicamente, se você mudar isso no Brasil hoje em dia, que todo mundo é acostumado a dirigir pela mão direita, você vai causar uma série de acidentes. Então, acaba que é uma questão amoral, mas tecnicamente acaba sendo irracional que você modifique a mão de trânsito, adotando no Brasil a partir de hoje a mão inglesa, né? Mas isso pode modificar no futuro, por alguma circunstância específica. Então, em princípio, não é imoral nem moral, mas amoral uma decisão dessas, né? E uma vez, como diria Aristóteles, que o legislador decide que se dirija pela direita, é é exigível e é justo que se dirija pela direita e injusto que se dirija na contramão, né? Porque é o justo convencional para Aristóteles. Voltando aqui, um outro exemplo que eu dou muito, né? Buscar o conhecimento é algo razoável, é algo que realiza as tuas capacidades enquanto seres humanos, enquanto ser humano, tuas potencialidades. Contudo, se você rouba um livro para aprender alguma coisa, você está agindo de modo imoral e isso não é ser feliz. E então, senhores, ser feliz, em resumo, florescer é viver uma vida de acordo com os bens humanos básicos, agindo em respeito às exigências da razoabilidade prática e compondo isso de uma maneira ordenada na tua vida diante das tuas capacidades e das tuas circunstâncias, possibilitando aí, jogando isso num plano transcendente, que o professor John Finnes, nas suas revisões da sua teoria, joga, né? É, levando em consideração inclusive as gerações futuras, né? Então ele tem um princípio supremo da moral que ele busca organizar, assim como amar ao próximo como a si mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas, ou o imperativo categórico de Kant, né, de tratar o outro como um fim, nunca apenas ou meramente como um meio, ou da lei universal também, a formulação da lei universal, né, agindo como um legislador no reino de fins e assim por diante. Ahn, O professor John Finnes ele vai ter também um princípio supremo da moral que vai buscar dar uma ordenação a esses bens, mas sem hierarquizá-los, né? E isso é ser feliz para o professor John Finnes, agir em função de bens verdadeiros e de um modo razoável, sensato, de acordo com as exigências da razoabilidade prática. Bom,
Concluindo aqui, como é que fica isso nos dias de hoje, né? Uma das coisas que eu prometi é a questão da, da inteligência artificial, né? Um dos pontos que eu prometi, assim, contexto, porque é o que eu venho discutindo agora as duas últimas semanas com pessoas muito inteligentes e interessantes. E uma das coisas que foi colocado nas nossas discussões, o vídeo deve sair provavelmente no fim de semana que vem, é que se a gente usa o chat GPT, por exemplo, para fazer uma decisão, ou se o médico usa a inteligência artificial para fazer um diagnóstico, não sei se você sabe, mas hoje em dia na medicina, a inteligência artificial no Brasil já é capaz de diagnosticar com 99,99% de certeza e de acerto algumas doenças diante dos exames. Não sei se dizer se é exame por imagem ou exame por sanguíneo, coisa parecida. Mas a inteligência artificial, ela é capaz de fazer isso. Um dilema que estava ocorrendo no caso da medicina é que os médicos, e pode ocorrer também no direito, né? Tipo, o juiz pedir para o GPT ou para alguma inteligência artificial redigir uma decisão e depois descobrirem que a decisão da inteligência artificial é muito boa, e aí o juiz começa a confiar na inteligência artificial e simplesmente vira um chancelador da inteligência artificial, né? Que acontece? Isso já estava acontecendo em termos de medicina. Os médicos já estavam confiando tanto na inteligência artificial que quando vinha o diagnóstico da inteligência artificial, eles só assinavam embaixo, pensavam assim, vou eu meter a mão no que já está muito bom, só posso piorar. Então, a fim de que os médicos realmente interagissem com o resultado, interagissem com os exames e realmente estudassem se a inteligência artificial de fato havia feito o diagnóstico correto, eles se obrigaram aqui no Brasil, ou a empresa se obrigou que faz esses exames, ela se obrigou a colocar algumas armadilhas para os médicos. Então, ele mandava a inteligência artificial, pegava os exames, fazia um diagnóstico, mandava para o médico, e o médico tinha que encontrar alguns erros naquele exame. Se o médico devolvesse para a inteligência artificial sem apontar os erros da inteligência artificial, o médico ia ser avaliado, ia ser criado um score e ele ia ser tabulado, né, de acordo com o fato dele não ter identificado os erros da inteligência artificial. Então, tanto garantia-se o diagnóstico, como a ideia era garantir que o médico não se fiasse, não tivesse esse viés de acerto da inteligência artificial e realmente se responsabilizasse por aquele exame. Qual é o ponto aqui, em termos de felicidade humana? Você pode estar pensando na felicidade da pessoa que vai ser julgada, bem julgada, podem estar pensando na felicidade do paciente, que vai ter o seu exame analisado pelo médico, mas mais do que isso, por uma inteligência artificial que acerta 99,99% das vezes, ou por um juiz que não é o juiz, mas a inteligência artificial que julga melhor 99% das vezes, né? Mas o que que acontece? Do ponto de vista do juiz, não do ponto de vista do beneficiário das decisões judiciais, né? Das partes, né? Do ponto de vista do médico, não do ponto de vista do paciente. Do ponto de vista, por exemplo, que eu já sugeri também numa live, do de nós, cidadãos, né? Se nós delegássemos a inteligência artificial à administração política das nossas comunidades políticas, né? Isso poderia ser muito melhor e poderia reduzir, por exemplo, a corrupção, né? Uh, Contudo, nós estaríamos abrindo mão da autodeterminação em termos do juiz, que é ele que tem a responsabilidade moral por decidir, e num sentido eu estou falando de autodeterminação e de autoconstituição ao decidir condenar ou absolver de modo justo ou injusto, ele se constitui uma pessoa justa ou injusta, e ele de fato não é simplesmente o carimbador da inteligência artificial, mas ele se responsabiliza por aquilo, ele é parte integrante do processo decisório, o médico da mesma forma, e nós, enquanto cidadãos, se conseguíssemos uma inteligência artificial que pudesse ser mais eficiente na administração pública, se nós abríssemos mão desse aspecto
da participação cívica, estaríamos abrindo mão também dessa autodeterminação e do que é fundamental para a democracia, né? Que é a participação cívica num sentido de autodeterminação e autoconstituição, como um aqui colocou acima a paideia, né? A paideia não é simplesmente uma cultura, mas é o exercício da cultura. Essas questões práticas a gente só aprende praticando efetivamente, né? Ser um bom cidadão não depende de ler a política de Aristóteles, mas de viver corretamente, de modo justo, a vida cívica. E de acordo com as demais virtudes também, né? Ser um bom médico não depende apenas de se estudar em livros, mas de decidir efetivamente sobre a vida dos outros, né? E ser um bom juiz também. Desculpem, só um pouco de rinite aqui diante do clima em Porto Alegre que está terrível. Mas voltando aqui, ãh, acontece que, né, o uso da inteligência artificial como substituição do ser humano enquanto agente moral, enquanto um agente autodeterminante, né, que se autodetermina e autodetermina, que escolhe, que possui livre-arbítrio de escolher seguir ou não seguir a inteligência artificial, né, seja em termos de exame, em termos políticos ou em termos jurisdicionais, acaba afetando nós, enquanto seres humanos, na nossa própria felicidade. Ou seja, o juiz, enquanto agente moral, o médico, enquanto agente moral, o cidadão, enquanto agente moral e político, e assim por diante, em todas as funções. O estudante se delega para a inteligência artificial fazer o seu trabalho, né? Não só a questão de não ser o autor do trabalho, mas acaba exatamente alienando essa circunstância, e eu comparei, inclusive, a situação ao filme, não sei se vocês viram, se não viram, devem ver, do Charles Chaplin, Os Tempos Modernos, né? Porque ele simplesmente tinha que torcer um parafuso. Hoje em dia, nós, enquanto agentes morais e responsáveis pela própria realização e pela própria felicidade, estamos nessa mesma situação de virarmos, né, de tornarmos-nos apenas uma engrenagem num mecanismo chancelador de inteligência artificial. E esse é um mau uso da inteligência artificial, não só em razão dos maus efeitos que isso pode produzir na sociedade, mas isso pode fazer com que nós abramos uma mão, né, que nós renunciemos a essa questão que é tão importante, que é fundamental para o ser humano, que é a autodeterminação, a autonomia e a autoconstituição enquanto agente moral, né, que é, de fato, um ponto específico, inclusive que liga com Kant aqui, né, em termos de autonomia, mas é um ponto que liga todos esses autores, que é essa responsabilidade que a gente tem por desenvolvermos-nos a nós mesmos, e isso ocorre, por exemplo, em John Finnes, no bem humano básico do trabalho, mas ocorre em Tomás de Aquino, enquanto você é agente que escolhe com livre-arbítrio as próprias decisões, e ocorre também em Aristóteles, enquanto você está desenvolvendo as tuas virtudes e é responsável pelas tuas ações. Então, concluindo essa live, eu poderia concluir com as palavras do professor Paulo Caliendo e da Paola Moreira Blasi, com quem eu concordo, os dois, né? Que um bom uso em função da felicidade do ser humano, não vamos dizer assim, não do resultado, mas em função do agente moral que escolhe, seja o médico, seja o cidadão, seja o juiz, ou em qualquer uso, o estudante, né? Uh, um bom uso da inteligência artificial e é um uso que não prejudica, inclusive, a, a moralidade e essa autodeterminação e que contribui, que vai ser certamente uma grande ferramenta para a humanidade, que é uma revolução que não tem mais volta, é
uma questão contemporânea da modernidade. É como diz a Paola Blasi, hum, você deve funcionar como um curador da inteligência artificial. A inteligência artificial é como um auxiliar de você, é como um secretário. Mas, em última instância, é você que toma a decisão, pode ser até instruído pela inteligência artificial, assim como somos instruídos por livros, por jurisprudência, no caso do direito, por uma pesquisa jurisprudencial, né, por doutrina e mesmo pela lei, né, a gente se instrui, a gente não parte do nada, a gente aprende com esses materiais jurídicos e a partir de então toma uma decisão enquanto juiz, ou no caso do médico, conhece as técnicas da medicina, analisa os exames e, a partir de então, se instrui para tomar uma decisão, ou mesmo, enquanto estudante, vamos dizer de direito, né? Você vai ler livros, você vai ler jurisprudência, você vai ouvir programas, hoje em dia na internet tem muita coisa qualificada, né, a respeito do direito, e pode até fazer, por exemplo, um brainstorm com o GPT, mas, em última análise, o trabalho tem que ser de autoria tua. E a inteligência artificial deve contribuir contigo, mas não no sentido de te substituir. Aliás, se tem um conceito que realmente se aplica aqui, se você abre mão dessa autodeterminação e você começa a funcionar apenas como um operário nesse processo de decisão, você está se alienando, você está se distanciando da própria humanidade e abrindo mão da tua realização e da tua felicidade. E com isso, eu encerro essa live que já vai a 2 horas e 20 minutos. Muito obrigado por todos que participaram e que me acompanharam até aqui, especialmente o pessoal que participou aqui no YouTube de maneira bem veemente. Vou me despedindo, porque a família também é um bem humano básico e a minha em seguida está me chamando aqui, porque eu prometi que eu ia falar só 2 horas, né? E eu me empolgo, ainda mais com a participação de vocês, e desenvolvo a conversa. Começamos lá em Aristóteles, passamos por Tomás de Aquino, John Finnes e acabamos com inteligência artificial. Me dou por satisfeito porque era só um testezinho aqui de setup. Eu já vi que a câmera esquenta e eu tive que vir para minha webcam. Vou resolver isso aí e tentar retomar esse mesmo setup, evitando que a câmera esquente. Um grande abraço, um bom final de semana e uma vida feliz e virtuosa para todos vocês. São os meus votos, os votos do professor Leandro Cordioli. Vou interrompendo aqui a transmissão, então.